Pai do Senhor Jesus aos irmãos, estamos reunidos aqui de forma remota para estudarmos mais uma lição da nossa escola dominical. Estaremos dando início com uma oração. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, graças te damos, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos estudando a sua palavra. Pai, obrigado pelo privilégio a qual o Senhor nos tem nos concedido. Fala conosco, Senhor, através dessa lição. É o que nós te pedimos e agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Estaremos hoje estudando a lição de número 3, que tem por título Eleição e Predestinação. Nosso texto áureo encontra-se em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Nos diz assim a palavra do Senhor: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Verdade prática: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios, capítulo 1, versículos de 4 a 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Estaremos ouvindo agora um hino da nossa harpa cristã. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Nós iremos louvar ao Senhor com o hino da harpa, hino de número 430, o Evangelho da Salvação. Louve ao Senhor conosco. Nova criação,
paz do Senhor, amada igreja. Louvamos a Deus por mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. E hoje a nossa lição será a lição de número 3, que tem como título Eleição e Predestinação. E o objetivo da nossa lição deste domingo é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação e explicar como ocorreu essa eleição divina desde antes da fundação do mundo e constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então vamos à introdução da nossa lição. Eleição e predestinação são termos importantes na nossa compreensão das doutrinas da salvação. Veremos com a ajuda de Deus que a predestinação ensinada nas Escrituras Sagradas é sempre salvadora. Os que Deus predestina, Ele predestina-os sempre à salvação. E quando alguém ele se perde, perde-se por não se haver curvado ao senhorio de Cristo. Eleição e predestinação são resultado da presciência de Deus, o Deus Todo-Poderoso a quem servimos. Tópico 1 da nossa lição. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Antes da fundação do mundo, Deus ele planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu. Primeiro item, eleição divina. A palavra eleição, ela nos traz a ideia de escolha. Escolha essa realizada por Deus através de Jesus Cristo. Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 4, ele menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Essa escolha é cristocêntrica. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? Antes da fundação do mundo. Terceiro, e qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Coisa maravilhosa é sabermos que Deus nos elegeu, nos escolheu em Cristo. Agora nós somos seus representantes aqui na terra e devemos honrar o seu santo nome. A eleição, ela se confirma somente naqueles que estão em Cristo pela fé. Faz-me lembrar do que está escrito em 2 João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A declaração de fé das Assembleias de Deus nos diz, assevera que Deus ele elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Isso mostra para nós que o Deus que conhece passado, presente e futuro, jamais perdeu o controle sobre a sua criação. Item 2. As condições dos eleitos. Ninguém é eleito sem estar em Cristo pela fé. Não há mérito humano. Ninguém merece. E é uma iniciativa de Deus para todos nós. Como diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tanto o que salva quanto o que se perde, ele desfruta da mesma oportunidade oferecida. Todos têm essa oportunidade de escolher a salvação.
Aquele que por fé crê em Cristo Jesus e o recebe como Senhor e Salvador, arrependendo-se dos seus pecados, passa a participar do grupo dos eleitos por Deus. Glória a Deus. Não é merecimento meu, não é merecimento seu, mas é por essa graça salvadora que fomos eleitos em Cristo. Terceiro item, vida santa e irrepreensível. Deus nos escolheu para uma finalidade, sermos seus representantes nessa terra. A eleição oferecida por Deus a todos os homens envolve direitos e também deveres. E o nosso manual é a Bíblia Sagrada. E como eu sempre digo na escola dominical, leiam a Bíblia. Há um padrão de qualidade estabelecido pelo próprio Deus, isto é, uma condição de ética e conduta a ser observado. Toda promessa de Deus envolve comprometimento incondicional por parte daqueles que o recebem. Como representantes dele aqui nessa terra, precisamos ser santos e irrepreensíveis. Ser santo é ser separado do pecado, e irrepreensível é ser inculpável. Buscando uma vida assim, agradamos a Deus, a quem nos elegeu em Cristo. Uma vida santa e irrepreensível é fruto da eleição e não condição para sermos eleitos. Sabemos que necessitamos de um ajudador tão importante nessa missão para agradar ao nosso Deus. E esse ajudador é o Espírito Santo. Às vezes você pode até me perguntar, mas Isa, eu não consigo, eu não tenho força, o que eu posso fazer? Busque o Espírito Santo. Quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus, saberemos como agir como representantes de Deus aqui nessa terra. Somente o Espírito Santo, ele capacita o crente para esse novo estilo de vida. Quando escolhemos um candidato, por exemplo, a nossa vontade é que, se ele é eleito, ele faça um governo que seja justo, honesto e um bom trabalho para aqueles que o votaram, ver que fez uma boa votação. Assim Deus, ele nos elegeu e nos escolheu, e devemos representá-lo bem aqui nessa terra. E aí, como nós estamos representando o nosso Deus aqui nessa terra, a qual ele que nos escolheu? Item 4. A nova vida dos eleitos. O estilo de vida dos eleitos em Cristo será marcado pelo abandono das antigas práticas carnais. E agora, nós nos apegamos a uma vida espiritual que nos serão ensinadas e reveladas através da palavra. A mentira, o furto, as palavras torpes, a amargura, a ira, devem ser todas abandonadas, porque agora é um novo viver em Cristo. Como diz em 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17, nos diz assim: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Os eleitos devem ser uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, irrepreensível. Contamos com o Espírito Santo para vivermos esse novo estilo de vida. Podemos dizer que estamos em obra. O Mestre Jesus, ele está trabalhando em nossas vidas diariamente através do Espírito Santo. E esse processo, ele se chama santificação. A santificação, ela é a separação entre o santo e o profano. E é por isso que nós precisamos a cada dia mortificar a nossa carne, para que possamos viver a cada dia em espírito, vivendo assim a santificação. Então a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até chegar o dia perfeito,
Provérbios capítulo 5, versículo 18. Através da graça salvadora, nós, os cristãos, por meio da palavra de Deus, iremos nos purificando como a noiva para o grande dia do encontro com Jesus. E quem está à espera desse dia? Eu estou à espera desse dia. Por isso, como noiva, precisamos estar preparadas, adornadas, vigilantes, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, não merecíamos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Vamos para o tópico 2. Predestinados para filhos de adoção. Primeiro item, a predestinação. O significado da palavra predestinar é determinar antes. Deus, ele determinou na eternidade que os pecadores arrependidos, que aceitam Jesus e eles passam a receber o seu poder e passam agora a ser filhos por adoção. Deus é amor e todos os seus atos são fundamentados no seu amor, mas também em sua justiça. Então Deus, ele nos elegeu, nos escolheu para sermos salvos, predestinados à salvação. A declaração de fé das Assembleias de Deus, ela nos ensina que a predestinação dos salvos, ela é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e aí perseveram até o fim. Uma comparação aqui para que nós possamos entender essa parte de predestinação. Um casal, ele decide fazer o seu casamento e faz os seus preparativos do casamento, gastam bastante, envia os seus convites para centenas de convidados e todos se alegram em receber esse convite, mas quando chega no dia do casamento, a maioria daqueles que foram convidados, muito poucos vão a esse casamento. E aí aquele casal, eles pensam assim, se nós soubéssemos quem iria vir antes no casamento, não teríamos gastado tanto assim. Deus, na sua presciência, sabe de antemão todos os que comparecerão à festa a que ele preparou. Todavia, ele não poupou gastos com os preparativos e distribuiu o convite a todos, indistintamente. Olha que coisa gloriosa. Sendo a predestinação um ato divino para a salvação, entendemos que, se estivermos em Cristo, observando a sua palavra, iremos participar dessa festa maravilhosa, que, olha, eu vou dizer, está perto, muito perto. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Segundo item, filhos por adoção. Pois vocês não receberam um espírito de escravo para novamente temer, mas receberam espírito que o adote como filho, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Romanos capítulo 8, versículo 15. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 5. A adoção não fazia parte lá do sistema legal judaico, mas entre os romanos e também dos gregos era reconhecido. Então o apóstolo Paulo, ele se dirige aos seus ouvintes, dizendo que Deus, ele quis adotar os seus eleitos como filhos de Deus. A adoção é um ato de amor. Deus, com esse grande amor, ele decidiu
nos adotar. Antes nós éramos estranhos, inimigos de Deus, e agora somos filhos de Deus. O apóstolo o apóstolo Pedro nos diz assim: vós, porém, são agora geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. 1 Pedro, capítulo 2, o 9 e o 10. Terceiro item, os privilégios da adoção. Deus, ele criou o ser humano para estar em comunhão com ele. Quando Deus ele criou o homem e a mulher e colocou ele no jardim, toda tarde ele tinha essa comunhão com o homem. Mas o pecado ele rompeu essa comunhão. Fez com que agora o homem ficasse separado de Deus. Mas através de Cristo, houve essa reconciliação. Através de Cristo, criou-se agora uma ponte. O Senhor Jesus, ele nos liga novamente a Deus e por isso que através de Jesus passamos a ter essa reconciliação com Deus. E quando nós aceitamos essa reconciliação através de Jesus, passamos a ser adotados por Deus. Com a adoção, os romanos eles davam aos seus filhos o direito de receber os seus nomes e também os seus bens. Deus, ao nos adotar, nos presenteou com um novo nome e também com uma nova imagem, a imagem de Jesus Cristo. Agora somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e também das promessas que foram feitas a Abraão e também da alegria da eternidade junto com o nosso Deus. Então, criação, queda e redenção demonstra o quanto Deus demonstrou o seu amor para conosco. Ele nos redimiu e nos adotou através de Jesus Cristo. Agora temos acesso às bênçãos espirituais e materiais enquanto estivermos com Ele. Enquanto estivermos ligados em Cristo, aí temos esse direito. O mundo precisa olhar para nós e ver a imagem de Deus em nós, fazendo que assim o nome do Senhor Deus seja glorificado. Tópico 3. A sublimidade do propósito divino na predestinação. Primeiro item, predestinação e salvação. Segundo a nossa declaração de fé, a predestinação bíblica, ela diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Em momento algum faz referência à condenação a pecadores. Então podemos dizer que não há predestinação de uns para o céu, predestinação para uns para o inferno. Há apenas a predestinação para a salvação. E a decisão a aceitar a esse convite é de cada um. Essa decisão cabe a mim, essa decisão cabe a você. Isso se chama livre-arbítrio. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para conosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Você que nos ouve, eu gostaria de aproveitar esse momento e fazer-lhe um convite. Se você ainda não aceitou Jesus, não está em Cristo, aproveite esse momento. Ele te deu o direito de escolha, Ele te deu o livre-arbítrio.
Então você pode fazer essa escolha de ser predestinado através de Jesus ao céu de glória. E às vezes você que às vezes está na igreja, mas às vezes está fraco e sem esperança, se arrependa, se volte a Jesus, Ele está de braços abertos a te receber. Segundo item, predestinação e amor. Em sua presciência, Deus já sabia acerca da queda do homem. Todavia, antes que tudo fosse criado, Ele já havia provido a redenção e a salvação para todos, através de Jesus Cristo. Os que são salvos e foram atraídos pelo esse amor de Deus e perseveram neste amor em meio às muitas aflições, conseguirão a vida eterna. E os que se perdem e rejeitam esse amor, desprezam esse amor e não aceitam esse amor, não terão a vida eterna. Porque só através de Cristo é que é garantido, através da sua palavra, a vida eterna. Deus, Ele não predestinou a sua criatura para sofrimento eterno. O que cada um planta é opcional, é uma escolha. Já a colheita é obrigatória. Isso é a lei da semeadura, o seu livre-arbítrio. Ser amado por Deus não é tudo. É preciso corresponder a este amor e deixar-se ser moldado por Ele a cada dia. Glória a Deus por este amor perfeito. Amor que com amor seguias, a mim que sem amor tu vias. Ó, quanto amor por mim sentias, meu Salvador, meu bom Jesus, sofrendo sobre a cruz. Hino da nossa harpa de número 26. A preciosa salvação foi resultado do impressionante e infinito, ousado amor de Deus. Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo por seu imenso amor. Deus ama o pior de todos os pecadores. Deus enviou Jesus para morrer por seus inimigos e pelos maus. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, pois Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Glória a Deus por esse eterno amor. Louvado seja Deus, porque com este amor maravilhoso nos escolheu. Vamos à conclusão? Nessa maravilhosa lição, aprendemos que a predestinação ensinada nas Escrituras Sagradas é sempre salvadora. Os que Deus predestina, predestina-os sempre para a salvação. Se alguém se perde, perde-se por não haver se curvado ao senhorio de Jesus Cristo. Busquemos viver segundo a preciosa palavra do Senhor, para desfrutarmos as bênçãos espirituais e materiais e a tão esperada vida eterna. Finalizo com as palavras de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Louvo a Deus por essa lição e agradeço a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus pela sua palavra. Mais uma vez agradecemos aos irmãos por estarem juntamente conosco no canal do Pastor Rubens, estudando a santa e gloriosa palavra do Senhor. Estaremos encerrando com uma oração. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de mais uma vez estarmos estudando a tua santa palavra.
Obrigado, ó Pai, porque o Senhor falou conosco, porque temos aprendido de Ti, ó Pai, temos confiado de Ti e em Ti, Senhor, e a Tua palavra tem edificado as nossas vidas, ó Pai. Por isso nós agradecemos por essa oportunidade, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, é o que nós agradecemos neste momento, no nome santo de Jesus. Amém.